E enquanto muitos ignoram o uso da máscara, mesmo com mais de 50 mil casos de Covid-19 aqui em Alagoas, algumas pessoas levam a proteção tão a sério que nem mesmo os animais de estimação escapam da proteção. Em Arapiraca, um simples passeio de um cãozinho com o seu dono ganhou as redes sociais pelo fato dos dois estarem usando a máscara de proteção. Olha só que graça ficou o cachorrinho com a máscara, né? Será que foi exagero? Bom, o certo é que o vídeo viralizou. A atitude do senhor Cícero, tá ele aí, ó, de 78 anos, olha aí. Ele é cachorrinho com a máscara, ele mora no bairro Brasília, lá em Arapiraca, sensibilizou os internautas. Os que conhecem o seu Cícero já sabem que ele não desgruda da cadela Laila. E em meio à pandemia, o amor e a demonstração de proteção animal é muito interessante. O TNH1 conversou pelo Instagram com o neto do seu Cícero, o Davidson Cavalcante, que contou do apego do cãozinho com o dono. Laila é um filhote de um outro cachorro que ele tinha e, além de andar de máscara, ela faz várias outras coisas ensinadas pelo avô dele, segundo essa entrevista com o TNH1. Os dois são um amor, um com o outro. A grande maioria dos internautas achou tão fofo e não economizou elogios aí a essa atitude aí do senhorzinho andando com a sua cachorrinha de máscara. O importante foi a mensagem de prevenção do Cícero contra um vírus que já matou mais de 1.500 alagoanos, né? Interessante, né? Agora a gente vai falar agora, porque será que isso é um exagero? Será que o cãozinho precisa usar? Quer dizer, foi legal, foi fofo e tal, chama a atenção para mais pessoas usarem. A gente vai conversar agora com a infectologista Sara Dominique, ela que é uma das médicas aqui do governo que estão exatamente nessa linha de frente, para saber se tem alguma função, né, usar as máscaras nos cãezinhos. A gente sabe que os animais não passam a doença, mas será que essa atitude aí foi legal para advertir, né, lembrar as pessoas do uso da máscara, né, doutora? Mas não é tão necessário assim, não precisa todo mundo colocar as máscaras nos cãezinhos, né? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os telespectadores do programa. Obrigada pelo convite. E sim, o que você falou é uma verdade técnica, científica, né? Não há recomendação de uso de máscara para animais domésticos ou animais silvestres, caso a pessoa tenha contato com animal silvestre. Alguns até criam no ambiente doméstico, tentando domesticar animais silvestres. Até porque a família coronavírus ela é própria de animais. Então, não existe assim uma preocupação maior com os animais, até porque são tipos de coronavírus diferentes do SARS-CoV-2, os que causam doença, principalmente em felinos. Então, eu também achei interessante, achei muito lúdico e um alerta, né, de que ele tem cuidado até com o animal, enquanto algumas pessoas, alguns cidadãos, deixam de fazer uso da máscara. Eu acho que é importante a divulgação, porque ele é tão cuidadoso que até o cãozinho dele, né, ele resguarda. Mas, embora tenha, assim, um relato na literatura japonesa de que uma cadela foi rastreada pelo SARS-CoV-2 e acredita-se que a transmissão tenha sido pela sua proprietária, né, lá no Japão, mas não houve morte da cadela, nem adoecimento. Eu não sei exatamente quais foram os sintomas, não sei se o cão teve espirro, né, nesse caso relatado, mas pode sim haver a colonização na fossa nasal do cão, mas isso não tem uma relevância clínica de adoecimento para esse cão. Interessante a gente frisar isso, inclusive, doutora, porque a gente já tinha conversado, inclusive, com veterinários, né, pessoas que tratam dos animais, assim, e dão dicas importantes. Por exemplo, se você saiu para passear com um cãozinho, é importante fazer a limpeza dele ao voltar para casa, porque o vírus pode estar ali no pelo, né, e aí pode passar para o ser humano. Ele pode não ficar doente, mas pode passar o vírus ao ter o contato com o ser humano, não é? Isso. Lógico que o cão, dependendo do porte dele, ele é mais rasteiro, muito, muito longe do contato individual com o ser humano, a não ser que o dono do cão tenha o coronavírus, e aí, com certeza, o cão e o gato ficarão colonizados pelo vírus. Como o cão é o animal doméstico que mais passeia, né, com o humano, o cão pode ser um veículo. Mas eu acredito que nesse momento de pandemia só vai ter contato com o cão, já que ele caminha no nível mais baixo, quem realmente foi íntimo do cão. A gente sabe que é uma cultura do brasileiro, para uma pessoa que você nunca viu na vida, alisar o cãozinho, às vezes até brincar, isso é muito comum no Brasil, coisa que não é culturalmente tão feito em outros países. Mas nesse momento de pandemia, como está preconizado o distanciamento,
Eu acho que é de bom tom que as pessoas lembrem que você não deve estar tocando em animais de outras pessoas. Ora, se entre nós, seres humanos, precisamos manter o distanciamento e o uso da máscara, tampouco a gente vai chegar perto de um cão que está passeando com seu dono, até porque você desconhece o estado de saúde do dono e o cão pode ser um dos vetores, sim. Agora, o cão na rua recebendo secreção não é um meio tão viável, tá? Porque o cão caminhando, ele não vai perdurar ali em média 10, 15 minutos, que é o tempo médio que uma secreção respiratória tem que ter contato com a superfície para manter, digamos assim, de maneira mais eficaz essa contaminação. Doutora, só para a gente finalizar, reforçar exatamente isso. A gente acabou de ouvir o governador reforçando, inclusive indicando de que vai enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Estado para que seja lei usar máscara. Não vai ser mais parte do decreto, vai ser uma lei. E aí, se as pessoas não obedecem uma lei, estarão previstas a punições, porque só assim a gente vai ter uma obediência maior, né, doutora? Porque, infelizmente, muitas pessoas ainda não acham tão importante o uso da máscara. E é tão fundamental, tantos estudos já mostram isso, né? É a medida mais eficaz associada à lavagem das mãos ou higienização com álcool e o distanciamento social, né? O afastar entre as pessoas. É uma pena que chegue a esse ponto, né? Isso só mostra que as pessoas têm um problema sério quanto à subordinação e ser necessário transformar isso em lei é um clamor, né? Quem dera todos fossem tão cidadãos quanto o senhor lá do interior que colocou a máscara no cãozinho, né? Eu acho que ele é um exemplo para todos e fez bem viralizar isso para que a gente se espelhe na atitude singela dele de proteger quem ele ama. Eu acho que o cuidado coletivo é algo que realmente precisa ser executado por todos nós. Doutora Sara, muito obrigado pela sua participação aqui, um bom trabalho aí e até a próxima. Obrigada, boa noite, tchau, tchau.